Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Quem está feliz, diga graças a Deus. Amém. Quem trouxe a sua Bíblia, livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, irmãos, capítulo de número 20. Quem encontrou, diga graças a Deus. E eu quero estar lendo aqui a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim, não fará para ti imagem de escultura, nenhuma semelhança que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas e nem embaixo da terra. Não se encurvarás a elas, e nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Mas faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém. Podemos assentar um minuto mais em nome de Jesus? Amém, igreja? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre quebra de maldição. Fala comigo, quebra de maldição. Então hoje, Espírito Santo nos deu um coração ensinável para ter uma atitude transformada. Nós vamos estar falando um pouquinho hoje o que é a maldição, como quebrar a maldição, como manter a bênção em nome santo do Senhor. Então nós vamos falar um pouquinho sobre quebra de maldição. O que vem a ser, por exemplo, a palavra maldição? Maldição significa direito legal dado a um determinado alguém, ou direito legal dado ao diabo, ao inimigo de Deus e nosso também, para poder agir e atuar na vida do indivíduo. Maldição também significa ato de amaldiçoar, praguejar, decretar ruínas contra a vida das pessoas. Isso também pode se traduzir a palavra maldição, tá ok? Que vem o ato de amaldiçoar a vida de pessoas também. Agora eu digo para a igreja que a maldição, ela não tem pouso e não tem ninho, como diz a Bíblia, se ela não tiver causa. Fala comigo, uma maldição, ela não pode existir se não existir uma causa. Então, na vida de alguém, por exemplo, fala assim: olha, pastor, eu tenho uma sensação que o que acontece na minha vida é uma maldição. Mas só que eu estou reto com Deus, sou servo de Deus, estou firme com o Senhor, mas a minha vida parece que não gira, não anda, as coisas não fluem. Um tempo na minha vida as coisas dão muito certo, mas um tempo daqui a pouco está desabando tudo. As coisas não andam, não fluem, não acontece. Irmãos, talvez essa maldição, ela pode ter, a porta de entrada não foi por meio de você. A porta de entrada foi a nossa família. Fala comigo, família. Aí se fala em quê? Em gerações. Quando se fala em conflitos, quando se fala em maldição, nós não estamos somente falando de coisas dos dias atuais. Uma maldição, ela tem a ver também com geração, ela tem a ver com o tempo passado. Explicando um pouco melhor, olha só o que diz a Bíblia. Nos 10 mandamentos da lei de Deus, o Senhor Deus, aqui nos 10 mandamentos, Ele fala para nós assim: o primeiro mandamento da lei de Deus: não terá outros deuses diante de mim, no versículo de número 3, amém? Estão acompanhando, irmãos? Não terá outros deuses diante de mim, primeiro mandamento da lei. Segundo mandamento da lei de Deus, está escrito: não fará para ti imagem de escultura, nada do que está em cima no céu, debaixo da terra, debaixo das águas, não se prostrará diante delas e nem as servirás. Então nesse segundo mandamento, nós vemos aqui, irmãos, o Senhor falando que a pessoa que ela adora as imagens de escultura, se prostra diante dela, essa pessoa está cometendo um pecado chamado pecado de iniquidade. Acompanha comigo, você vai entender um pouquinho melhor. No versículo de número 5, não encurvarás diante dela, nem a servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que visita a maldade ou a iniquidade dos pais dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então, irmão, se tem um pecado que a Bíblia deixa bem explícita, narrada para nós, que causa uma iniquidade, que traz maldição, é a pessoa quando ela é idólatra. Fala para alguém do seu lado, quando a pessoa é um idólatra. Coisa séria, irmãos. Por isso a palavra aqui, nós não vemos assim, dentro dos 10 mandamentos, Deus
Deus mencionando em outros mandamentos a respeito disso. Deus está falando aqui que o pecado da idolatria é um pecado muito sério. Fala comigo, pecado de idolatria é um pecado muito grave. Sabe por que é um pecado grave? Porque o Deus que nós servimos, Ele é único, não existe outro. Não existe outras portas, não existe outro Salvador. Jesus é o único. Tanto que quando nós aceitamos Ele, nós falamos assim: eu aceito a Jesus como o meu único e suficiente Salvador. O que significa único? Ele é único, irmãos. Fala, Ele é único. E suficiente significa Ele é suficientemente, aleluia, Deus para salvar, aleluia. Mas o texto bíblico fala que não se encurvarás, não se prostrará diante delas. Irmãos, o pecado da idolatria causa iniquidade. É um pecado grave. Está dando para entender? Aí a Bíblia fala assim que Deus visita a maldade dos pais dos filhos, ou podemos traduzir, Deus visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Quando a Bíblia fala que Deus visita a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração, sabe o que significa? O pecado cometido pelos pais, quem paga são os filhos. Fala comigo, o pecado cometido pelos pais, quem paga são os filhos. Até 4 gerações, tudo que a minha geração antiga cometeu, é bem possível recair sobre mim. Tudo que em 4 gerações aconteceu, é bem possível quem está pagando a conta hoje seria eu e seria você. E alguém que pode falar, nossa, mas que injusto. Como é que pode isso? Eu estou firme em Deus, estou firme no Senhor, glória a Deus. Eles que cometeram lá o mal lá atrás, a iniquidade lá atrás, e agora é eu que estou pagando. Então há 3 gerações atrás, tudo que a minha família fez, e não teve um pedido de perdão, não teve um arrependimento do pecado deles, sabe aonde Deus vai cobrar? Na minha geração agora. Sabe onde Deus vai cobrar? Em mim. Sabe onde Deus vai cobrar? Na minha família e na tua família nos dias atuais. Quem está acompanhando? Amém. Quem está entendendo aqui? Calma que você vai entender um pouco melhor. Então aquilo que aconteceu há 3 gerações. Então vamos lá, contando, a gente não conta a primeira geração de lá para cá, a gente conta a geração daqui para lá. Então primeira geração sou eu, fala, sou eu. É eu e você. Segunda geração, quem é? Seu pai, sua mãe. Amém? Terceira geração, avós, maternos e paternos. Quarta geração, bisavô, bisavó, materno e paternos. Aleluia, maternos e paternos. Então, vindo de lá para cá agora, aquilo que os bisavós, materno e paterno, viveram, cometeram, pecaram, erraram, sobrecaiu sobre os avós. Os bisavós não se arrependeu dos erros cometidos. Aonde caiu? Nos avós, maternos e paternos. Então, o avô materno e paterno não se arrependeu, não conheceu Deus, não serviu ao Senhor. Então, recaiu sobre quem? Sobre o nosso pai e a nossa mãe. Nosso pai e a nossa mãe também nunca se arrependeu dos erros ocorridos lá atrás. Então, sabe quem pagou a conta? Sou eu. E se não houver uma quebra na minha vida hoje, agora vai vir para os meus filhos e para os meus netos. Aí conta mais 4 gerações. Eu sou bisavô, vem agora os avós, vem agora os pais e os filhos. E assim, sucessivamente, a maldição, ela vai se estendendo, se estendendo e se estendendo, e só a misericórdia de Deus. Aí você pergunta, por que eu estou ouvindo isso hoje? Porque Deus te escolheu para que essa maldita maldição seja quebrada hoje, nesta noite, na tua vida, na tua família, nos teus descendentes. Dá um glória a Deus, irmãos, aleluia, e a vitória é nossa, em nome do Senhor.